Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, eu sou o Tiago, da Missão Jovens da Cruz, e sejam bem-vindos para a segunda aula da nossa jornada de estudos para o autoconhecimento e os temperamentos. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá para assistir, porque é muito importante. E depois, essa aqui temos como sequência da primeira aula. Essa aula será sobre os temperamentos. O que são os temperamentos, de onde vêm e para onde pode nos levar, não só o temperamento em si, mas a transformação do nosso caráter. E como diz São Paulo, a renovação da nossa mente. Então essa aula ela é muito importante para a gente poder dar sequência, tanto na jornada de estudos, tanto no congresso. Se você chegou aqui e não sabe o que está acontecendo, nós estamos realizando essa jornada gratuita de 3 aulas, entre 20 e 30 minutos, em preparação para o nosso congresso para os alunos da Missão Jovens da Cruz. Quem fizer a inscrição para o congresso, por apenas R$ 23,90, está com 40% de desconto, receberá todas as aulas para sempre, de forma perpétua, as aulas em vídeo e em áudio, uma apostila com as aulas em texto e mais 2 apostilas de exercício, tanto para o autoconhecimento, tanto para os temperamentos. Existem algumas bolsas disponibilizadas para quem não pode realizar o pagamento, não tem condições. Então comenta aqui embaixo ou manda um e-mail para nós, que nós damos um jeitinho lá para todo mundo poder estudar. Mas fazendo a inscrição você nos ajuda a poder evangelizar mais e melhor, com os nossos equipamentos e também com o conteúdo. Nessa aula dos temperamentos, então, nós vamos começar entendendo o que o que são os temperamentos. Inicialmente, os temperamentos podem parecer uma modinha ou algo ligado ao signo, horóscopo, como se fosse um destino, ou eu sou assim e eu serei assim. Mas na verdade os temperamentos eles são uma ferramenta para a nossa transformação. Vamos entender. Nós herdamos dos nossos pais, avós, bisavós e por aí vai, características. Por exemplo, dizem que eu tenho a mesma risada de um primo meu distante, porque nós temos essa mesma característica. Se você olhar para o meu rosto e para o rosto da minha mãe, iremos identificar traços semelhantes, até o próprio olho de japonês, a orelha de espanhol do meu pai, porque nós herdamos essas características daqueles que nos deram a vida. E nós herdamos também as características fisiológicas, porque o ser humano ele não é somente espírito, como também não é somente corpo, e também não é só corpo e espírito. O ser humano tem diversas dimensões, inclusive delas a dimensão fisiológica. Parece um pouco difícil e meio chato de entender isso, mas é importante, tá bom? O temperamento, então, segundo o Padre Adolfo Tanqueray, que escreveu esse grande livro, que eu já citei na outra aula, ele diz de forma muito clara assim: os temperamentos, ou o temperamento, é o conjunto das tendências fundamentais que derivam da constituição fisiológica dos indivíduos. Tá, beleza. Mas o que significa, o que é esse negócio fisiológico que eu herdo também dos meus pais e avós? É algo do nosso mundo interior. Isto é, o conjunto de tendências afetivas, emocionais e também que influenciam diretamente nas nossas capacidades, entre aspas, espirituais. Estão ligados com o nosso modo natural de ser. Está relacionado com a nossa forma de ver e reagir diante do mundo e das situações do mundo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem a criança que naturalmente tem uma tendência para gula. Aquela criança come é um buraco sem fundo. Ela come até passar mal. Eu, quando era criança, tenho uma das minhas tias, a gente brinca até hoje, porque sempre que eu ia na casa dessa minha tia, eu passava mal. Já outras crianças vão ter a tendência natural de nem querer comer.
Então, isso não é algo forçado, a criança pensar, eu quero comer até passar mal. É algo natural dela, tanto para um, tanto para outro. Também no sentido de ser extrovertido, de brincar mais ou de brincar menos, e até no tamanho da marca que fica cravado dentro dela. Eu uso o exemplo das crianças porque é a forma mais fácil de vermos isso, mas também na nossa juventude é muito claro. Aquela pessoa que, por exemplo, por um motivo pequenininho, essa pessoa já fica, nossa, porque mês passado o fulano fez isso comigo. Já o outro, você pode ter feito algum mal muito grande para ele e no outro dia ele já nem lembra, já virou seu melhor amigo de novo. Isso são tendências naturais, é claro. Eu não entrei ainda na questão das virtudes e dos hábitos e também da educação. Mas estou falando da tendência natural que o ser humano tem para uma inclinação ou para outra inclinação. É claro que pelo pecado original, nós temos sempre uma tendência para o mal, para não perdoar, para não amar, para não estar disposto. Nós temos já naturalmente essa tendência. E os temperamentos podem ou maximizar ou minimizar algumas dessas situações. Existem 4 tipos de temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E as reações interiores de cada temperamento podem ser colocadas em analogia com os elementos naturais. Por exemplo, o sanguíneo está relacionado com o ar. Então, não tem nada a ver com, sei lá, misticismo ou com o elefante, com o ser humano. Não, tem nada a ver. É só uma analogia para a gente entender. Por exemplo, você pega uma faca e bate ela no ar, assim, ó, você mexe o braço no ar. O que acontece? Nada. Né? Você vai sentir o vento, mas não vai ter nenhuma reação. Se você pega uma faca e faz assim no ar, não acontece nada. Assim também é o sanguíneo. É uma facilidade em não ficar marcado. Ele é como o vento, vem e vai. Ele é avoado, né? Você está conversando, está lá em outra dimensão. Então essa é uma característica natural daquele que é do temperamento sanguíneo. Já, por exemplo, o fleumático, ele está relacionado com a água. A água tem a capacidade de unir, de juntar, de trazer próximo, diferente do fogo, que expande, que joga para longe. Assim também é o fleumático. Ele tem uma facilidade de ser diplomata, por exemplo, de unir um lado com o outro, um lado guerreando com o outro lado guerreando. Ele tem essa facilidade, essa tendência de ali juntar, né, as duas partes, de entender os dois lados. O melancólico, por exemplo, é ligado com a terra. Se você pega uma faca e bate na terra, ela é dura de entrar e vai ficar ali a marca daquela faca. E o melancólico tem essa tendência natural a estar marcado por aquilo que acontece na sua história. E por aí vai. Nós vamos nos aprofundar em cada temperamento e na educação de cada temperamento dentro da jornada de estudos. Tá? Aqui a gente não vai se aprofundar em cada temperamento em si, mas iremos apenas apresentá-los e ensinar como você discernir, né, ou na verdade identificar, né, qual que é o seu temperamento. E por que eu preciso saber disso? O que tem a ver eu ficar marcado a água, o fogo? O que isso tem a ver? Isso, como eu já disse, é uma inclinação natural. É algo que eu estou propenso a fazer. É como um ladrão. Dizem que a ocasião faz o ladrão. Né? Então ele tem ali a oportunidade, ele vai lá e rouba. E assim também, dentro, né, da nossa natureza humana, em cada temperamento, eu vou ter uma tendência para fazer aquela coisa, boa ou ruim, eu vou lá rápido e faço. E aquilo que eu tenho dificuldade, eu vou simplesmente abandonar ou não querer. Então, sabendo do meu temperamento e dessas características, eu consigo me educar. E aí, deixa eu achar aqui. Procurando por essa educação, nós vamos então transformando o nosso interior. Pelo hábito, pelo esforço, pelas virtudes, pelo intelecto e principalmente pela oração. Então, por exemplo, em uma casa onde os pais têm o costume muito grande de ler, todo dia ler, né? Senta e fica lá 1, 2 horas fazendo leitura. A chance dessa criança também ler é muito grande, independente do seu temperamento. Porque ali já há um hábito, é uma inclinação forçada para aquilo. Uns têm, por exemplo, o hábito de colocar o feijão em cima do arroz, o arroz em cima do feijão.
não é algo que está ligado ali com os meus desejos e tudo mais. É um hábito, eu gosto mais de comer assim, eu como assim. Então os hábitos, eles têm o poder de sobressair-se sobre as nossas inclinações. Aquele que não tem inclinação para o exercício físico dificilmente vai fazer. Aquele que tem, dificilmente vai ficar sem fazer. E se o hábito, que é algo conquistado de forma humana, ele tem esse poder, quem dirá a graça de Deus? Onde abunda o pecado e as más inclinações, superabunda a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela tem o poder de transformar-nos independente do nosso temperamento. Como se nós olhamos para a vida dos santos. Nós vemos que eles, não importa o temperamento que fosse, eles iriam ali se configurar na face de Cristo. Iriam amar e servir a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Porém, é muito nítido que ainda há os traços, mesmo nos santos. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela como melancólica, ou Santa Faustina, também como melancólica, até o seu leito de morte, levaram características do seu temperamento. A interioridade, a Santa Teresinha com a pequena via. Já, por exemplo, São Pedro, até o final de sua vida, carregava o ímpeto, aquilo que era para fora, que ele pregava para multidões. Então, com traços também do seu temperamento sanguíneo. E o próprio Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz sobre a virtude natural. Então, há a virtude que é natural, que o homem carrega consigo, e a virtude que é conquistada, tanto as virtudes cardeais e teologais, mas com o esforço, com a oração, com a prática, e sempre com a graça de Deus. E nós todos, como cristãos católicos, como eu já disse, devemos buscar a santificação e a transformação do nosso interior, do nosso caráter, dos nossos pensamentos, dos nossos maus hábitos. E eu repito aquilo que eu disse na aula de ontem. Sem conhecer aquilo que eu tenho de inclinação, dificilmente eu irei podar ou trabalhar isso em mim. E aí, o demônio, nós dizemos que ele sempre atua naquilo que é a nossa fraqueza. Nossa, o demônio parece que sabe que eu tenho dificuldade nisso e sempre me tenta nisso. E realmente é assim. Ele sabe das nossas fraquezas e vai atacar nelas. E a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição para combater essas fraquezas, automaticamente nós estaremos lutando contra o mundo, a carne e o demônio e nos aproximando do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância de nós sabermos o nosso temperamento para sabermos lutar, termos armas para lutar. Um soldado que vai à guerra sem armas é impensável, incabível. Ele vai para a guerra armado e com as melhores armas possíveis para vencer a guerra. E se nós queremos ser santos, devemos ir armados também, sabendo das nossas tendências e daquilo que o Senhor infundiu em nós como algo natural, para podermos potencializar isso. Se eu tenho a tendência natural para paciência, se eu trabalhar isso, eu vou ter uma paciência heróica. Se eu tenho uma tendência para escrita, se eu potencializar isso, eu me tornarei um escritor heróico. E isso é que nos faz santos. Esse é, na verdade, um dos primeiros requisitos no processo de canonização dos santos. Comprovar as suas virtudes heróicas. Então, com a graça de Deus agindo em nós, nós vamos trabalhando os nossos temperamentos na formação do nosso caráter. O caráter, ele é o conjunto das disposições psicológicas que resultam do temperamento, diz o padre Adolfo Tanqueray. Então é basicamente aquilo que eu faço com a minha inclinação. O sanguíneo tem tendência à superficialidade, mas aquele que se aplica na profundidade, em pegar um livro e terminar, em pegar um trabalho e terminar, ele está forjando, formando, educando o seu caráter. O temperamento será sempre sanguíneo, mas ele estará buscando a transformação daquilo que ele tem como tendência natural. Se o melancólico tem tendência, por exemplo, a ficar marcado, chateado, ferido, ele começa a meditar a paixão de Cristo, como Cristo apanhou de um lado e deu a outra face, como Cristo ficou quieto diante das injúrias que sofria, das injustiças que sofria. Aí o melancólico, ele vai, com o auxílio da graça, deixando de ser tão marcado, tão rancoroso, por exemplo.
E por aí vai. E então nós entendemos essa parte, né? Tranquilo. Parece que é difícil, o negócio fisiológico do corpo, do ar, mas deu pra gente entender. Então nós vamos trabalhando isso para que com a graça de Deus possamos ir sendo configurados à face de nosso Senhor Jesus Cristo em sua divina misericórdia. Tá bom, Tiago, mas como que então eu descubro o meu temperamento? Muito simples. Nós facilmente identificamos ele a partir da nossa infância, em duas características, na reação e na marca. Ou ainda na nossa juventude também, mesmo que com traços, né, de hábitos e de costumes, ainda assim dá para identificarmos. Primeiro na forma de reagir. Aconteceu algo, me fecharam no trânsito, alguém me agrediu verbalmente, alguém me injuriou. Qual que é a minha primeira resposta? Eu logo respondo e faço barraco? Ou não, eu fico chateado, mas eu silencio. Eu até falo alguma coisinha, mas eu não faço um escândalo. Aí nós já podemos identificar se somos o temperamento quente ou frio. Se você tem essa tendência a explodir, essa tendência a falar alto, a rir alto, a gritar e a buzinar e tudo mais, é uma tendência para o temperamento quente. Então você é ou sanguíneo ou colérico. Não, eu fico mais quieto, eu gosto mais de... eu prefiro ficar em casa do que numa pizzaria. Se a pessoa me xinga, pode ser que eu fico muito chateado, mas eu não vou falar nada. Só que depois isso vai gerar em mim uma raiva, uma coisa. Então, é a tendência do temperamento frio, melancólico ou fleumático. E a partir disso a gente identificamos se somos quentes ou frios. E aí nós vemos o tempo que nós ficamos martelando, presos nisso. Por exemplo, o rapaz me xingou e na hora eu explodi, xinguei ele de volta e tudo mais. Então eu sou sanguíneo ou colérico. Porém, no outro dia eu já estava lá tranquilo com ele, já pedi desculpa, já perdoei, mesmo que eu não tenha mais contato com a pessoa, já perdoei, não tem problema, nem lembro o que eu fiz. Então você é sanguíneo. Não, eu fiquei, nossa, tá marcado aqui a minha cólera, a minha ira ainda está martelando, não consegui perdoar. Então o próprio nome diz. Então eu sou colérico. E já para os temperamentos frios, o fleumático é como o sanguíneo, então ele é menos marcado. E o melancólico é como o colérico, ele fica ali marcado, chateado com isso. É claro que você, por virtudes naturais, pode ser um sanguíneo mais tranquilo ou um colérico menos irado, né? Mas dá para identificarmos desde a nossa infância até a juventude e também na vida adulta, né? Para quem já atingiu, identificar esses traços em nós, esses traços, como eu digo, que são naturais. Eu não falo mais, a pessoa me xingou, falou alguma coisa pra mim, eu já não fiz um barraco, mas nossa, eu fiquei me segurando. Então não foi algo natural, foi algo forçado, né? Ainda assim se caracteriza como temperamento quente. E aí fica também a tarefa, né? Só assim já dá para identificarmos bem nossos temperamentos. Porém, você pode procurar por características mais aprofundadas de cada um. Existem na internet milhares e milhares de artigos e conteúdos que vão dar características próprias de cada um. O melancólico, ele tem tendência a apreciar um bom vinho, uma boa música. Aí você pode se identificando. E cada temperamento também tem o seu. Eu, como você pode ver que eu gesticulo muito, que eu falo rápido, aí eu falo devagar, aí vem, vai. Sou sanguíneo, né? Espalhado pelo ar e transformando, mudando, quente, gelado, e então inconstante e tudo mais. Então eu sou sanguíneo. E isso influencia, por exemplo, na forma de preparar, de passar essa aula. Então eu preciso me educar para gesticular menos, para falar mais tranquilo, para entender que o outro precisa entender, mesmo que esteja claro na minha cabeça, eu preciso explicar, e por aí vai. E o que nós fazemos com isso? Identifiquei o meu temperamento, e agora? Eu vou podar, aparar as minhas arestas negativas e potencializar aquilo que o Senhor me deu como inclinação, como virtude natural, como diz Santo Tomás de Aquino.
E como eu faço isso? Como eu vou podando ou identificando tudo isso? Além de trabalharmos cada temperamento específico no nosso congresso, a educação de cada temperamento e tudo mais, eu vou já passar uma dica rápida de como você fazer isso. Eu acho que eu falei já na outra aula superficialmente, mas você anotar as suas tendências. Eu vou usar o exemplo do melancólico. O melancólico ele tem uma tendência para se fechar na sua melancolia. Então, quando você percebe que já está ficando, nossa, tá me dando um negócio, estou ficando meio ruim, já levanta, vai ver uma piada, vai dar risada, conversar com alguém, extravasar para fugir disso. Ou com a tendência com escrúpulo. Estou muito escrupuloso, será que isso é pecado, pecado, pecado? Calma, eu tenho tendência ao escrúpulo. Vou manter a calma e buscar a resposta de forma racional. O sanguíneo tem a tendência de começar 35 livros e não terminar nenhum. Então não, eu vou podar isso. Eu vou pegar o meu livro e lá vou terminá-lo. Eu tenho tendência a estar conversando com a pessoa e do nada eu estou viajando. Não, eu vou me concentrar totalmente nessa pessoa. É você forçar aquilo que não é natural. A minha tendência natural é não prestar atenção no que o outro fala. Eu preciso me concentrar para dizer, eu vou prestar atenção porque é importante eu ouvir o que ele está dizendo. Para ele é importante que eu escute. E aí a gente vai forçando. O fleumático tem a tendência a ser lá, paradão. O mundo acabou e o fleumático está lá. Não, eu vou tentar ser mais proativo. Eu vou ajudar mais, pensar mais, eu vou me movimentar, eu vou criar ideias. E aí você vai forçando aquilo que você naturalmente não tem tendência. Simples. E isso anotando as qualidades e as más qualidades, a gente consegue potencializar isso. Então o melancólico vai lá, chega à noite, cansado, ele faz o quê? Põe uma boa música. E aquilo vai encher o seu coração. Então isso me dá mais força, mais ânimo. E consequentemente eu vou então vencendo a minha natureza caída com a graça de Deus. Certo? Não que o temperamento seja fundamental. Nossa, sem o temperamento ninguém vai ser santo. Pelo amor de Deus, A santidade é a graça de Deus elevando o nosso amor. Mesmo que eu não saiba, como muitos santos não sabiam que era temperamento e foram santos, mas sabendo das suas más inclinações e tentando corrigi-las. O temperamento é uma ferramenta, mais uma ferramenta para isso. É um fragmento, uma pequena parte, porque eu posso fazer isso sem pensar no meu temperamento. Eu vejo as minhas características que são más e já vou trabalhando nelas, independente qual que seja o meu temperamento. Mas os temperamentos são essa linha, que nos ajudam, nos auxiliam, uma ferramenta para nos auxiliar a chegar lá mais rápido. Espero que você tenha entendido, gostado dessa aula. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários, no campo dos comentários aqui no vídeo, que a gente vai conversando. E se você ainda não fez a sua inscrição para o nosso congresso, o link também está aqui na descrição para você estudar conosco a partir do dia 2 de dezembro. Você vai ter lá no painel todas as aulas para sempre, para quando você quiser assistir e, se Deus quiser, com a graça de Deus, te ajudar a vencer as más inclinações e amar mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado por estar até aqui. Amanhã, quinta-feira, a nossa última aula, também às 19 horas, será enviado no seu e-mail ou no seu Telegram. E eu espero você lá. Não desanime, falta só uma aula, tá bom? Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.